Vamos entrar agora é que vem o chumbo grosso. O negócio é o seguinte. Aí depois, né, Moro fez lá o showzinho dele, a imprensa fez o showzinho dela, e aí entrou em ação o nosso querido presidente Biro Lindo. Biro Lindo fez um discurso, eu gostei bastante do discurso, e assim, só não entendeu quem não quis. Não entendeu quem não quis. Porque vamos combinar. É prerrogativa do presidente nomear o comandante. É comandante o cargo? É comandante, eu tô até bem louca. É, né? Comandante da PF. É, diretor-geral da PF. Tá? Diretor-geral da PF. É prerrogativa do presidente fazer isso. Então, o Moro é a mesma coisa que chegar numa loja, tá trabalhando, tu é o vendedor da loja, aí tu fica lá com o setor de secador de cabelo, mas tem o gerente que é o gerente da loja. E aí, tu chega pro gerente da loja e diz, não, aqui os vendedores que vão trabalhar aqui, só eu que vou escolher, e mesmo se tu não gostar, dane-se. Nenhum acordo, não teve acordo. Porque ficou muito claro ali que o Bolsonaro quis entrar num acordo e o Moro ficou irredutível. Agora, eu quero ler aqui para vocês uma coisinha. Quem é o Valeixo, tá? E aí eu vou fazer o meu comentário. Vocês estão vendo aí, é uma página aleatória que eu peguei aqui, Bolsonaro, Herói Nacional. Vejam quem é Valeixo. O diretor-geral da Polícia Federal que Bolsonaro pediu que demitisse é o mesmo que concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho no episódio da facada, Lobo Solitário. Também é o mesmo que concluiu que Glenn Greenwald não teve participação direta no episódio dos hackers que invadiram os celulares de ministros e autoridades, e que sua participação foi apenas como jornalista. Então, tirem suas conclusões. Bolsonaro agiu certo em pedir sua cabeça a Moro ou agiu errado? E aí eu já acho assim que ele nem pediu a cabeça desse Valeixo aí pro Moro. É uma prerrogativa dele nomear. Isso não é ilegal, não está errado. É prerrogativa do presidente. Agora se coloquem no lugar do presidente. O cara tomou uma facada no bucho. Fato. Quase morreu. Ele podia ter morrido. Aí o cara assume a presidência do Brasil. Ele é que nomeia o cara lá da PF. Vocês acham que não é justo ele pedir uma séria investigação? Até porque isso foi um crime político. E isso interfere no nosso cenário político. Ou vocês querem continuar com bandidos dessa espécie que mandam esfaquear adversários na eleição? Lá em Brasília. E o Moro, até agora, pelo menos, não avançou com a investigação do Adélio. Será que é tão difícil assim investigar esse crime que aconteceu com o Bolsonaro, sendo que eles pegaram o Adélio, tinha celular do Adélio, não tinha celular do Adélio, computador do Adélio, começou a morrer gente da pensão do Adélio, tipo, mais ou menos assim que nem, como é que é o nome daquele cara que o PT mandou matar o prefeito? Quer dizer, aquele cara que parece que dizem, talvez, o Celso Daniel, que dizem que talvez, quem sabe, o PT tem alguma ligação, né? Não ficou muito parecido assim? Por que a PF não avançou 1 milímetro? Vocês acham que depois de todo esse tempo pedindo, implorando para o ministro Moro dar prioridade para esse caso, eu acho que todo o Brasil concorda que Bolsonaro tinha que interferir sim e pedir essa investigação desse crime que aconteceu, e Moro não aceitou. Será que o Bolsonaro agora tem que se submeter a ver a investigação do cara que tentou matar ele engavetada? Vai lá, Val. Aí eu vou mais longe, né? Eu pergunto para as pessoas, e se fosse com você? Você tem uma prerrogativa jurídica, legal, em que você, como presidente do país, você pode nomear aquela pessoa, aquele cargo, a pessoa que ocupa o cargo hoje, ela declarou, menos de 24 horas depois da facada, que o cara tinha agido como um lobo solitário. Gente, não tinha investigação suficiente, nem segmento de investigação não existia na época que o Valeixo disse não é lobo solitário.
Aí eu peço a vocês para colocar o chapéu de alumínio, porque é impossível não tocar nisso, né? Todo mundo sabe que Sérgio Moro é maçom. Estão dizendo que é grau 33, eu acho que não. Porque os graus 33 aqui no Brasil não tem a idade de Sérgio Moro, tem um caminhozinho a percorrer. Mas, enfim, ele é maçom. 4 advogados me chegam na delegacia, 48 não, um pouquinho mais que 24 horas após o crime, para defender Adélio. Os 4 advogados da loja Grande Oriente, 4 maçons. Sérgio Moro, maçom. Só um detalhe. O Adélio Bispo, quando foi pego, se alguém se lembra, quando ele foi pego, pode ser louco, pode ser tudo, mas o Adélio Bispo falou, foi os maçons que mandaram eu fazer isso. Pois é. E aí, eu fico me perguntando quem é que, desde o início do governo, anda soltando pérolas, desaprovando todo o projeto de governo proposto na campanha. Por acaso é mais um maçom? A diferença só é que é fardado? Aí tá Jair Messias Bolsonaro no meio desse covil, porque é um covil de gente rasteira que manda matar, tá? Manda matar o opositor político. Essa é a democracia que eles defendem. E aí Jair Messias Bolsonaro, tendo a prerrogativa, possuindo a prerrogativa, ele vai abrir mão só porque o Sérgio Moro, o de repente ídolo do Brasil, ídolo porque o Brasil não sabe, né? No Deep State, o que rola? O que você faria? O cara foi preso em flagrante delito. Em flagrante. Ele está onde? Lá na prisão hospital como louco. E não se consegue quebrar um sigilo telefônico de um criminoso em flagrante delito. Isso é o fim do mundo. Eu tenho certeza que quando Jair Messias Bolsonaro chamou Sérgio Moro, contou com o quê? Com a lisura, com a transparência, inclusive com a garra, intrepidez e ousadia que ele usou em toda a Operação Lava Jato para resolver isso aí. Inclusive, em seu discurso, antes dele pegar e ler, tá? Inclusive, quero mandar um beijinho para a Bela. Beijo. Eu concordo que o vocabulário do presidente ele é limitado, mas eu quero trazer à memória de todos vocês o vocabulário empoado às alturas de Fernando Henrique Cardoso, que fez exatamente o papel de Kerensky na Rússia. Com todo o vocabulário dele, ele entregou o Brasil, ele preparou o Brasil para ser tomado por esse partido quadrilheiro que nos trouxe até a desgraça que vivemos hoje. Realmente, o que voga em Bolsonaro não é os píncaros do vocabulário que ele não consegue ir. O que voga em Bolsonaro foi hoje aqueles 45 minutos de coração falando, e foi isso que a população elegeu. Também não concordo em transformar Bolsonaro num robô leitor de teleprompter, não, de gerador de caracteres, não. Porque isso vai afastar Bolsonaro imediatamente da identificação do eleitor dele. Ele não foi eleito para ser um boneco, como foi FHC. Imagina Collor, lembra de Collor, da campanha de Collor? Tem mais ou menos a minha idade, nós vibrávamos. Que homem, né? Olha a cagada que deu. Então, não, graças a Deus, eu acho que o brasileiro não se ilude mais com a aparência podre, porque isso, para mim, não é o que a Bela falou, tá, Belinha? Mas, no contexto geral, isto é uma aparência vil, é frívolo. Produzir gente, leitor de teleprompter com um bom terno, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, qualquer campanha publicitária produz. Produzir um presidente que realmente tem compromisso com o povo, compromisso com o projeto de governo que propôs na campanha, a ponto de negar-se a si mesmo, se entregar sem nenhuma reserva em prol de sua palavra, só forjado em 24 anos de Congresso sem corrupção. Só. Então, assim, adorei. Eu gostei mais dos 45 minutos que ele falou liberalmente
Inclusive, ele chamou a atenção que quando saiu a história lá do porteiro, que o porteiro disse que era para a casa dele, que ia entrar na casa dele, foi o que o Jair Messias Bolsonaro falou: peraí, o Brasil tem um ministro da Justiça que está vendo o presidente ser acusado de tudo isso, isto é uma afronta à figura pública, e é o presidente que tem que correr atrás para provar que é fake news, que é mentira, que é uma armação. Que isso? O que faz o chefe da Polícia Federal? O que faz a chefia? O que faz o ministro? Você vai falar mais tarde das porradarias que o cidadão está levando na rua? Sabe? Então, assim, discurso do presidente, mais uma vez, por toda a simplicidade, mas acima de qualquer coisa, por todo o caráter e sinceridade. O que nós precisamos hoje no Brasil, na minha opinião, é verdade. Verdade. Vocês podem ver aí que, olha, eu, a Paula, a Camila e a Esther, a gente entra aqui maquiada e a gente entra toda descabelada. É ou não é? Todo mundo já esteve aqui com cara de morta. Todos nós já entramos aqui com cara de morreu. Meu Deus do céu, o que aconteceu com essa criatura? Sabe por quê? Porque para nós, de maneira nenhuma, o mais importante é isso aqui. Para nós, o mais importante é isso aqui. E tem dias que se arrumar fica ruim, não dá tempo. E a gente precisa orientar. Por causa disso, eu aprovei em gênero, número e grau o discurso do presidente, inclusive a parte pessoal do desabafo. E eu acho que o que o Brasil precisa, gente, é isso. Não adianta você estar bonito da foto, não adianta só isso, nós cansamos disso. O Brasil cansou disso. E este é o grande diferencial do presidente que nós temos hoje em questão. Camila. A Polícia Federal, né, não vou nem colocar Sérgio Moro, porque ministro não investiga, mas a Polícia Federal sequer descobriu quem que cadastrou o Adélio naquele dia da Câmara, né? Eles não se deram ao trabalho de buscar isso. Ah, foi um erro. Não, esses erros não acontecem e eu vou explicar por quê. Quando a gente chega na Câmara, para entrar na Câmara é uma entrada, é pelo Salão Verde, para entrar no Senado é por outra entrada, tá? Ele foi cadastrado na Câmara. Você entrega o seu RG, você tira a foto com a câmera do computador deles, você passa as suas coisas por um detector de metal e depois você entra. Não tem como ter erro de cadastro na Câmara. Então, se fosse na Leste, tudo bem, que nem cadastro tinha, né? Porque aquilo é uma zona. Mas a Câmara dos Deputados do Distrito Federal tem toda uma estrutura e a casa não é aberta ao povo como dizem que é, tá? Então, esse cadastro até hoje não foi explicado. Quanto ao ministro Sérgio Moro falar que nunca houve interferência da Polícia Federal, da presidência na Polícia Federal, do Executivo na Polícia Federal, basta ler isso aqui, ó. Romeu Tuma, assassinato de reputações, o primeiro volume. Só aqui é citado 3, 4 casos de interferência da presidência Lula e Dilma na Polícia Federal. Inclusive, tem algumas matérias aí da mídia que fala que a Dilma estava pressionando o ministro da Justiça a pressionar a Polícia Federal na questão da Lava Jato. E por último, o que me causa muita estranheza é que o Valeixo já vinha pedindo desde o ano passado para sair da direção-geral da Polícia Federal, tanto que já estava sendo discutido com ele para que ele fosse nomeado ao posto de adido da Polícia Federal em Portugal, uma espécie de compensação honrosa por seus serviços prestados. Então, como é que não havia uma discussão? Como é que ele foi pego de surpresa? Paula. Eu estava procurando a matéria aqui da Dilma para mostrar, mas depois eu mostro. Então,